Graças a Deus, irmãos, vamos nesta manhã meditar na palavra de Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo 141, do verso 1 a 10, que diz o seguinte: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o rosto, Senhor, será isso mercê. Repreenda-me, seja como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados. Penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos, à boca da sepultura, quando se lavra e sucra a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços dos que armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de poder falar ao teu povo, à tua igreja, e eu quero clamar a ti, ó Deus, que o teu Espírito se faça presente no meio do teu povo, em cada casa que adentrar esta live, e que a tua palavra seja viva e eficaz na vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o Salmo 41 é um salmo daquele salmo que nós sempre comentamos e dizemos que é um salmo de lamentação individual. É um salmo que é atribuído ao rei Davi. Neste caso, não se cita na introdução, logo em cima do salmo, quem é o seu autor. Apenas diz que é o mestre de canto, Salmo de Davi, né? Mas não tem aquela epígrafe toda dizendo qual a razão, qual a motivação que levou o rei Davi a escrever este salmo. E nem tampouco vai explicar o que de fato ele está passando para a escrita, para esse momento de aflição, para esse momento de lamentação de sua vida pessoal. Mesmo você indo fazendo uma pesquisa, você não vai encontrar algumas coisas relacionadas especificamente sobre o que levou o rei Davi a escrever esse salmo. Qual foi a aflição, qual foi o problema que ele enfrentou ao escrever esse salmo. Muito embora quando a gente lê o Salmo 139, a gente vai perceber que ele tem uma relação muito forte com o Salmo 141. Aliás, o Salmo 139 também, o Salmo 140, ele tem uma relação muito forte entre a escrita, entre a poesia que Davi compôs esse salmo. E muito embora a gente pode perceber que o rei Davi compôs ele como uma música, porque lá no iniciozinho você vai ver o mestre de canto, Salmo de Davi. Então ele escreveu este salmo dirigindo ele
a um dos cantores do templo. Então, como falei anteriormente, o Salmo 139 e o Salmo 140 tem uma relação muito próxima do Salmo 141. Muito embora alguns possam dizer que esse Salmo 140 é uma continuação do 141. Aliás, o 140 é uma continuação do Salmo 141. Mas veja que neste poema, Davi também registra o desejo de que seus inimigos sejam julgados. Por isso, se classifica também como salmo imprecatório do rei Davi. A estrutura deste salmo ela está da seguinte forma: primeiro, um clamor introdutório ao Senhor, no verso 1. No verso 1 e 2, a gente pode perceber claramente que o rei Davi continua clamando, chamando o Senhor, chamando a atenção do Senhor para que Deus atenda a sua oração. No versículo também 1 e 2 ainda, nós vemos que Davi faz uma oração para que houvesse um guarda à sua boca, nos versos 3 e 4. No verso 3 ainda há uma aceitação da repreensão que o justo possa fazer ao rei, né? E no verso 5 nós vamos ver que a visão do castigo do ímpio. Nos versos 5b e 7 a gente vai ver a declaração de confiança no Senhor. Então veja, irmãos, que no capítulo 141 do Salmo, no verso 1 e 2, nós podemos observar claramente um clamor que Davi faz para o Senhor, para que Deus atente a oração que ele está falando. Veja o que ele se expressa, né? Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. No verso 2 ele diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Veja, irmãos, que a gente percebe que há um conflito muito grande no rei Davi, que há uma perspectiva de uma oração que ele faz a Deus para que Deus atenda rapidamente. Então percebemos na escrita que ele clama, ele pede pressa e pede para que Deus o acuda rapidamente. Essa é a oração de uma pessoa que está aflita, de uma pessoa que está passando por grande aperto. E veja, irmãos, quantas e quantas vezes nós, povo de Deus, passamos por apertos, por dificuldades, e muitas vezes não recorremos àquele que pode atender a nossa súplica, o nosso clamor. Quantas e quantas vezes passamos por dificuldades semelhantes a que Davi passou, mas não recorremos ao Senhor da solução, ao Deus que pode responder a nossa oração, ao Deus que pode nos dar a vitória, nos pode dar a segurança. Por isso ele pede para ser ouvido. Enquanto ele ora com os justos, assim como a fumaça e o aroma do incenso no culto chegam ao Senhor como algo doce e atraente. Davi também deseja que a sua oração não seja ignorada por Deus. E nós sabemos, irmãos, que Deus ele não rejeita a oração do justo. Quando a gente lê os Salmos, que é uma delícia a gente poder assim ler os Salmos, poder meditar no livro dos Salmos, a gente percebe
que Deus estava presente no momento de aflição, no momento de clamor, no momento de dor. O próprio salmista Davi vai dizer que foi moço e agora é velho e nunca viu um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Perceba, irmãos, que quando nós com convicção oramos ao Senhor, quando com convicção buscamos a Deus, com o coração contrito, derramado no altar do Senhor, nós vamos assim notar que a resposta flui rapidamente das mãos do nosso Deus. Então temos que fazer esta oração, temos que fazer este clamor ao Senhor com alegria, com a certeza de que Deus ouvirá a oração do seu povo. Veja que ele cita o gesto de levantar as mãos, de se quebrantar diante do Senhor, de se entregar diante do Senhor. Com esse gesto, Davi pede a Deus que dê atenção ao seu rogo. Veja, irmãos, que esse levantar das mãos na presença de Deus é algo muito significativo. Isaías, em certa ocasião, vai dizer que levantou as mãos. Os profetas em si vão ter esse comportamento de levantar as mãos. Moisés, em diversas ocasiões, levantava as mãos ao Senhor. Ana, quando estava no templo em aflição, em oração, se colocando, se dedicando completamente a Deus naquele instante, pelo seu sofrimento, pela aflição do seu coração, ela levantava as mãos, ela falava, ela cantava, ela totalmente estava entregue na presença de Deus. Não diferente aqui, Davi diz que levantará as mãos na presença de Deus, no santuário de Deus. Davi pede a Deus que atente para a sua aflição que ele está passando nesse momento, para aquilo que os seus inimigos estão às portas. Veja, irmãos, que ele diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em mim acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração com incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, ele se entrega totalmente ao Senhor. Põe a sua confiança no Senhor, porque é o Senhor que lhe dará a resposta certa, no momento certo, sem vacilar. E abro, irmãos, um parênteses para dizer que eu e você, que temos feito nos momentos difíceis da nossa vida, temos buscado a Deus, temos nos entregado a Deus, temos colocado o nosso viver, o nosso ser, o nosso coração, a nossa boca tem clamado a Deus na nossa aflição. Se não, irmãos, precisamos aprender com o rei Davi, mesmo um homem importante, mesmo um comandante geral de uma nação, um comandante de guerra, que tinha todos ao seu dispor, chamar um soldado, mandar o soldado ir, chamar outro e dizer volte e ele volta, ataque e ele ataca. Então, mesmo com todo o poderio humano que ele tinha, ele se colocava diante de Deus e reconhecia que a resposta certa viria dos lábios do Senhor. Veja, meu amado irmão, nos versos 3 e 4, o salmista diz: põe guarda
segundo a minha... põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. É um coração que está à disposição de Deus. É um coração que está pronto a receber e ao mesmo tempo se entregar na presença de Deus. É uma oração por sabedoria, para que Deus restrinja seu mal, suas palavras frívolas, para que Deus coloque palavras de sabedoria na sua boca, para que ele fale aquilo que Deus quer que ele fale, que ele não seja impiedoso, que ele não seja idólatra, não quer ofender a Deus com qualquer coisa que ele falasse. Portanto, irmãos, precisamos cuidar da nossa língua. É interessante que quando a gente vai para as cartas paulinas, as cartas de 1 Coríntios, em especial, Paulo vai estar recomendando à igreja para deixar falácia, para deixar que Deus controle o ser de cada cristão. E como hoje nós podemos ver irmãos que estão sem sabedoria, falando aquilo que a sua boca fala. Não pede a Deus sabedoria, não conversa aquilo que Deus quer que ele converse. Está sem orientação, não está obedecendo ou pegando como oportunidade as palavras do rei Davi, para que Deus controle todo o seu ser, para que Deus proteja a sua boca de falar coisas más. Por isso que ele diz: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das iguarias, das suas iguarias, das coisas que não têm proveito, das coisas que não agradam a Deus. Também podemos aqui voltar ao livro de Daniel e observar que Daniel foi um jovem preparado, que também não comeu das iguarias do rei, não comeu das iguarias babilônicas. E a igreja do Senhor hoje, de onde está vindo o seu alimento? Os versos 5 e 6 diz o seguinte: fira-me o rosto, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Uma oração, irmãos, que ele faz pedindo a Deus que o capacite para, no momento de dificuldade, orar, no momento de tristeza, orar, no momento de perseguição, orar, sabedoria do alto, e pede a Deus que ele seja ferido pelo justo, se isso ele merecer. Pede que Deus o repreenda e diz que será como óleo sobre a cabeça, a qual não há de rejeitá-lo.
continuarei a orar enquanto os perversos praticam a iniquidade. Então, com essas palavras de fira-me o justo, ele expressa aceitar o juízo de Deus, o qual o incomoda, e é o juízo perverso, a despeito das suas maldades, como no Salmo 140 a gente pode perceber. Ele diz no verso 5: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do rio, armaram cilada contra mim. Digo ao Senhor no verso 6: tu és o meu Deus, acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. É um coração que está pronto a receber a orientação, a repreensão, se necessário, do Senhor, e que ele, com o coração quebrantado, a aceitará para a glória de Deus, para servir a Deus, para mostrar que está pronto a servir ao Deus da criação. Nos versos 8 a 10, o salmista diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Estarei salvo de todas as ciladas do mal. Então, dada as forças dos homens maus, dos homens perversos, é fácil fixarmos os olhos ou não nos preocupar com eles, porque Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso protetor, Deus é aquele que protege, guarda e ampara o seu povo. Também, irmãos, é natural nos concentrarmos em nós mesmos, deixando-nos observar por nossas dificuldades, ou nos atrapalhando, nos embaraçando com as nossas dificuldades, mas com a certeza e fitos com os olhos no Senhor, que as nossas vitórias chegarão. Por isso ele diz: mas a Davi os olhos apenas no Senhor. Mas para Davi apenas os seus olhos estão fitos no Senhor. E ele finaliza: enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo. Enquanto eu, nesse meio de confusão, nesse meio de problemáticas, eu sairei salvo, porque o Senhor armará o laço para os meus inimigos e não deixará que os meus pés vacilem. Irmãos, precisamos, como povo de Deus, como servos do Senhor, crer, acreditar na promessa de Deus, porque o melhor de Deus já aconteceu em Jesus. Jesus já veio, já pagou o alto preço em nosso lugar. Precisamos agora viver para glorificar o seu santo nome, porque toda a vitória já foi dada a nós na cruz e na ressurreição da sepultura, porque Cristo subiu à cruz em nosso lugar, desceu ao abismo, à sepultura em nosso lugar, e precisamos com isso caminhar voltados com a nossa mente fixada no Senhor, assim como Davi disse: Senhor, a ti clamo, Senhor, é a ti que eu busco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguir das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda
Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, e não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Que esta seja, meu querido irmão, a sua oração, que seja a minha oração de clamor a um Deus que ouve, a um Deus que guarda, a um Deus que dá bons termos aos seus filhos. E requer apenas que os seus filhos vivam em santidade, vivam para glorificar o nome do Senhor. Se assim, irmãos, vivermos, faremos a vontade do Senhor. Estaremos com Deus e Deus estará conosco, porque Deus é bom o tempo todo para conosco. Que Deus nos conceda da sua graça, da sua misericórdia, e que vivamos confiando no Senhor, desde agora e para todo sempre, até a sua volta, se for o caso, ou até o Senhor se aprover a Deus nos chamar para a sua glória. Que sejamos fiéis até o nosso último momento aqui na terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.